Olá, boa noite. Chegando ao vivo nesta quarta-feira para mais uma live de expressão. Só aguardar o pessoal se conectar, aguardar o nosso convidado de hoje. Enquanto isso, como sempre, vamos fixar aqui o título da nossa live com o nome do nosso convidado. Acredito que todos vocês já acompanharam pelo feed, pelo stories da nossa revista. Hoje é o doutor Roberto Benetti quem vai conversar com a gente aqui. O advogado Roberto Benetti, dentro de instantes, já se conectando. E eu convido todos vocês a enviarem para a gente aí as suas perguntas. Obviamente eu tenho aqui a minha sequência de perguntas, que a produção também da revista me ajudou a programar, fixando aqui, pronto. Boa noite para Zezé Guedes Bueno, para Flávia Scuti, Max Boraski, é isso, perfeito. Boa noite também para Audileia Brucanelli. Audileia, tempo que eu não a vejo, seja muito bem-vindo à nossa live. Para Andréa Guedes Ré, mas é claro, eu vou convidar aqui o Dr. Benetti, Dr. Roberto, para falar com a gente. Deixa eu ver onde ele tá. Opa, nossa, quanta gente já entrou, gente? Que isso? Opa, não, peraí. Cancelando aqui, é aqui, ó. Pronto, tava fazendo coisa. Vamos ver se ele já se conecta com a gente aqui, para a gente conversar nessa nossa quarta-feira. Só aguardando ele aceitar o convite. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, o carinho de todos vocês, nessa história, né, de lives que a gente está fazendo aí, numa sequência incrível, conversando com diversos profissionais, diversas personalidades. Na última segunda-feira, uma conversa muito boa com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, com a Daniela Franco. Está registrado no nosso IGTV da revista. Quem não acompanhou pode assistir. Da mesma forma que a live de hoje também ficará gravada lá. O doutor Roberto Benetti já está com a gente conectado. Roberto, boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem e você? Tudo bem. Boa noite a todos que nos acompanham também aí. Isso mesmo. Estou na expectativa, rapaz. Tenho certeza que a conversa de hoje vai render muito. Espero que sim. Vai, eu tenho certeza. Você deve ter boas histórias para contar para a gente. Sempre há, né, Rafael? Sempre há boas histórias. Bom, a primeira história que eu vou contar é sobre a forma como nós nos conhecemos. Porque eu te conheço há muito Sim, tempo, nós éramos jovenzinhos ainda, não que a gente seja, né? jovens. Mas pelo menos foi. Eu era Não, secretário da escola e você estudava no colégio, não é isso? no Colégio Canossianas, né? Você se formou em contabilidade primeiro, Roberto? Foi isso que você fez? Isso, eu fiz técnico em Aham. contabilidade, né? Mas acabei não atuando nessa área contábil e parti para o mundo do direito, para o ramo do direito. Fui fazer a faculdade de Direito, entrei em 1999, Uhum. em Leme. Trabalhei em outros lugares durante esse período, inclusive na Coca-Cola, Uau, que como legal. vendedor da Legal. Coca-Cola, enquanto eu estudava. E assim que eu me formei, eu acabei fazendo a prova da ordem. Na minha terceira tentativa na prova da ordem, eu fui aprovado e me aventurei a montar o escritório, a abrir as portas do escritório e estou aqui até Tá, e hoje. o que te levou a cursar o direito? Olha, eu acho que foi um gosto, até mesmo. Eu tive uma influência da minha avó Tá. materna, Uhum. que todas as reportagens que ela via sobre advogado, ela falava: ah lá, meu neto, vai ser advogado, olha como é que o moço está bem vestido, olha Aham. como é que ele fala bem, né? Eu acho que você tem esse dom, vai fazer, né? A avó gostaria de ver você. E eu acho que a partir daí, Rafael, a gente vai se empolgando e começa a estudar, aprofundar um pouco mais e acaba pegando gosto, né? Hoje eu faço uma coisa que eu adoro, né? Então tem aquele ditado que faça aquilo que você gosta, que nunca você irá trabalhar, né? Eu acho que eu me encaixo dentro desse perfil, porque é uma coisa que me consome. Tanto é que você está vendo que eu estou no escritório até agora. Uhum. Eu acabei de atender clientes aqui em reunião e fiquei direto para o escritório, nem fui embora para casa ainda. Aliás, como que é a sua rotina, então, rapaz? É bem corrida, viu?
A minha esposa, a Andréia, que eu sei que ela está nos Tá assistindo certo. aí, um beijão para ela e para os meus filhos. Ela também trabalha fora, ela trabalha na Caixa Econômica, fora de Araras, numa agência fora. Então, a nossa rotina é sair cedo de casa e não ter hora para chegar. Quem sofre com isso são nossos filhos, né, Rafael? Eu Obviamente. tenho uma menina de 8 anos, eu tenho uma menina de 8 anos e um menino de 3 anos. Eu sei disso, que eles sentem a nossa falta. Mas a gente tenta suprir nos momentos que estamos juntos, né? Com carinho, com passeios, enfim, dando a atenção que merece na hora que a gente está perto. A gente tenta compensar de alguma forma. Mas nós fazemos tudo isso, a nossa correria é tão grande assim, para dar também o que é melhor para ele, né, para eles, né, Eu Rafael? entendo, eu entendo. Uma que hoje, uma que hoje o mundo não admite mais o empreendedor ficar parado. Você sabe disso, você é um grande jornalista, um grande apresentador, sabe do que eu estou falando. Você lida com várias áreas. Não adianta mais a gente ficar esperando o cliente vir, não adianta mais a gente ficar na expectativa de que vai aparecer serviço, você precisa ser diferente. O igual não permanece no mercado. Então a nossa rotina é assim por conta disso mesmo. Eu imagino também, Roberto, que na sua área você não consegue dizer muito não para os seus clientes. É a mesma história de um paciente que está com dor de barriga, recorre ao médico. Os empresários, os seus clientes, muitas vezes, na urgência, precisam de você e você é obrigado a atender, não tem como. Não tem jeito. Principalmente nesse momento, Rafael, que nós estamos vivendo da pandemia, Uhum. eu digo o seguinte, é óbvio que os clientes novos, eles acabaram dando uma acalmada, né, de procurar um escritório de advocacia para resolver um conflito ou outro. Mas nós estamos trabalhando dobrado para essa parte empresarial mesmo, porque vira e mexe, sai uma MP nova, a questão de suspensão de contrato de trabalho, Uhum. alteram alguma coisa aqui e ali, então fica todo mundo perdido. Nesse momento, a gente acaba trabalhando dobrado. E que nem você falou, não dá para Não falar dá, não não. dá. Nós vamos chegar, inclusive, nesses detalhes, falar sobre essas mudanças que nós tivemos nesse setor trabalhista ao longo desse período de pandemia que a gente está vivenciando. Mas antes eu preciso dar mais boas-vindas ainda para as pessoas que estão se somando a gente para acompanhar a nossa live. No comecinho eu já fiz o convite, pode mandar pergunta, reafirmo isso. Eu tenho uma sequência aqui para fazer para o Dr. Roberto, mas vocês que estão acompanhando a gente, tendo a sua curiosidade, por favor, fique à vontade e eu transmito o recado aqui para ele. Entre as várias pessoas que entraram, Betinho, a Márcia Cunha, diretora da nossa revista, quiser mandar um alô para ela, fique à vontade agora. Claro, me senti muito honrado em fazer parte desse hall de convidados. Tenho a Márcia como uma amiga eterna do coração, uma parceira. Nós conversamos ainda hoje sobre isso. Eu quero mandar um beijão para ela e saiba ela que ela tem todo o meu carinho e meu respeito. Legal. Olha, além da Márcia, quem chegou com a gente aqui foi a Simone, da Totem Interativa, lá de Rio Claro, a Ana Cláudia Mota, a Andréia, a esposa realmente está aqui assistindo, né? Andréia Ré. Muito legal tê-la conosco aqui nessa noite. Júlio César Martini, o Júlio também está com a gente aqui. A dona Zezé Guedes Bueno. Julião, um abraço. Conhece a dona Zezé? Claro, é a sogra. Que inclusive você fez a celebração do casamento dela. Foi, exatamente. Tive a alegria de estar com vocês nesse dia, marcar presença na história dessa família. Doutora Gleice Zaniboni também está aqui. Sim, grande abraço, Gleice. Obrigado pela O presença. perfil Mari Fezurita, não vou adivinhar o nome aqui, vai que eu acabo errando, né? Lesustino também, tem Marcinho, tem Camargo e Adriana, enfim, muita gente. Lembrando que todo mundo pode fazer pergunta. Quem não segue o perfil da Revista Expressão, é só seguir também, da mesma forma, as pessoas para acompanhar o trabalho do Dr. Benetti. @Dr. Benetti, né? É isso o seu Instagram, né, Roberto? É isso aí, isso aí. Perfeito. E nós temos também o @Benetti Advogados, que é o perfil comercial nosso do escritório. Tá legal. Aliás, Betinho, você está com o escritório solo agora, né? Seguindo, como a gente fala no meio, como a gente fala no meio artístico, você está seguindo carreira solo, é isso? É praticamente isso. Eu vim desde o início do escritório, Rafael, eu vim numa parceria gigante com 2 parceiros do coração também.
E um deles já saiu há algum tempo, ele quis trilhar outros perfis, e tive um sócio, que foi o Dr. Jackson, que nós ficamos juntos por 14 anos, né? Um parceiraço meu, amigo do peito, e a gente, no início desse ano, nós tivemos umas conversas, umas reuniões, e a gente achou que estava na hora de cada um seguir a sua carreira solo, como você disse. No escritório em si, eu tenho outros parceiros, né? Nós temos 6 parceiros aqui no escritório a mais, que é o Dr. Anselmo Malvestiti, a doutora Gleice Zaniboni, a doutora Carla Rodrigues, o Dr. Ricardo, o Dr. Marcos Antônio e também o mais novo integrante aqui do nosso grupo, o Dr. Guilherme Guerra. É um advogado novo e ele veio somar conosco aqui no escritório. Mas a bandeira do escritório é o teu nome hoje. Como que é isso? Na verdade, o escritório é Benetti Advogados, né? O escritório fica sob a minha regência, a minha responsabilidade, mas eu tenho esse rol aí de parceiros que atuam junto conosco aqui no escritório. Isso, Rafael, porque hoje o direito está muito dinamizado. Não adianta mais você ser aquele clínico geral. Sim. Quanto mais especialista você for, melhor. Então, o nosso escritório hoje consegue atender várias áreas. Nós conseguimos atender direito de família, direito civil, previdenciário, trabalhista, o criminal, o penal, o direito público, administrativo, direito empresarial, direito eleitoral, né? Eu sou vidrado nessas áreas aqui de direito público, administrativo, empresarial, que se misturam até, e o direito eleitoral, que ainda é minha paixão. Não, a gente vai falar, inclusive, sobre direito eleitoral, até porque tem mudanças aí nesse lado, e que interferem, inclusive, no nosso dia a dia como eleitor. Nós precisamos estar atentos a isso, né, Humberto? Sim, sim. Mas vamos agora, vamos falar sobre direito empresarial. Você mesmo citou que durante esse tempo todo aí de pandemia, funcionou como se fosse um plantão, né? Ficar atento a todas as mudanças, a todas as MPs que foram publicadas, porque isso mexia e mexe até hoje, não só com o empresário, mas também com o trabalhador. Sim, sem dúvida. Depois, falar, logo em seguida... Pode falar. Não, com você, pode ficar à vontade. Com você, meu amigo. Tá. Depois do início dessa pandemia toda aí, que abre comércio, fecha comércio, ou melhor, fecha comércio primeiro, né? Depois abre comércio, gerou uma insegurança para todos, tanto para o empresário quanto a parte trabalhadora, que é a mais frágil da relação. O governo tentou fazer algumas alterações, mas isso não inibiu que as empresas acabassem fechando, demitindo funcionários. A gente vê na nossa cidade, que é uma cidade pequena, que aconteceu demissões, que aconteceu suspensões de contrato de trabalho, e com isso automaticamente acaba reduzindo também o salário dos trabalhadores. As empresas acabam faturando menos, mas é o que a gente sempre fala, né, Rafael? Quando eles nos procuram, não adianta a gente ficar na inércia, nós temos que buscar alternativas. Então, todos os nossos clientes acabaram criando alternativas em meios digitais, virtuais, de alguma forma de fazer as coisas acontecerem. O brasileiro é bom nisso. Sim. O brasileiro não desiste. Então, ele inventa, ele se remodela, ele não desiste. Mas a gente sabe que houve uma perda muito grande para nós, não só para a nossa cidade, mas para a nossa nação de uma forma geral, né? Roberto, isso é bem triste de ver. Analisando todo esse período, né, desde março praticamente, quando as coisas começaram a se acentuar, qual foi a maior mudança que você vê no setor empresarial, entre as leis, entre as medidas que nós tivemos aí nesse período? Olha, a maior mudança que eu vejo é a questão do reinventar do empresário. Tá. E, por outro lado, uma palavrinha mágica que pouco se utilizava. São os meios digitais e renegociações, ou negociações. Há pouco tempo atrás, a gente via uma situação bem híbrida da coisa, bem rígida. Hoje, a gente tenta negociar,
nós estamos com mais cautelas, assim quem tem para receber, assim quem tem para pagar. Então, a pessoa que precisa vender, a empresa que precisa faturar, tanto do pequeno quanto ao grande. O grande ele tem um fôlego maior, porque ele tem uma estrutura maior, mas também acaba se sentindo prejudicado, né, Rafael? De uma forma ou de outra acaba acontecendo. Mas assim, você falou do grande, né? Aquele que tem um fôlego maior, mas aquele que tem um fôlego maior, mas também que tem uma visão um pouco mais solidária para o seu corpo de colaboradores. Porque, infelizmente, tem muitos grandes aí que, para não perder a sua margem de lucro, acabou dispensando gente para não ter que arcar com pessoas que ficavam até então ociosas, porque precisaram reduzir a carga de trabalho. Tem esse lado sem também, dúvida. Né, Roberto? Tem esse lado. Tem aqueles, inclusive, Rafael, que se aproveitaram da situação para levar alguma vantagem. Mas, ainda assim, eu vejo que a maior parte, ainda pensou no próximo. Isso é bom, isso é bom. Pelo menos nesse meio. Tá? E quanto às leis, Roberto, o que mais mudou nesse período? O que teve bastante, Rafael, foi a questão das edições das MPs, as medidas provisórias, que elas têm uma validade curta e, se não forem aprovadas e transformadas em lei, elas perdem validade. Então, várias situações foram regulamentadas por MP, principalmente essas questões de trabalho, tá? Que foram aprovadas agora, recentemente, no início de julho, e foram transformadas em lei. A questão da suspensão do contrato de trabalho, a redução de carga e salário. Então, isso é o que a gente mais viu acontecer. Nós vimos algumas questões também acontecer em relações a impostos, cargas tributárias, através de MPs. Vimos também a questão de um projeto que foi importante sobre despejo das pessoas que comprovam que teve redução na sua capacidade de despejo, que eu digo é residencial, das pessoas que tiveram a capacidade econômica reduzida, né? Então o locador ele não pode exigir o despejo, isso acho que vale até agora agosto ou outubro, salvo engano. Então foram algumas inovações, mas não de uma forma drástica que mudou todo o cenário legal, né? Legalista da coisa. Foram adaptações que foram feitas realmente para conseguir manter algumas necessidades, né? Bom, necessidades do momento, né? Para manter tanto o lado da empresa quanto também do trabalhador, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala sobre essa redução da carga horária, da redução da carga do salário, até então isso era completamente proibido, não é, Roberto? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela previa uma redução, mas não nesse patamar que a gente viu através da edição da medida provisória, em razão do coronavírus, né, da pandemia. Então, ela teve uma elasticidade aí de possibilidade da extensão e do grau da suspensão e redução. A suspensão só era possível em casos excepcionais, em que, inclusive, o trabalhador estaria fazendo especialização no trabalho, algo desse tipo, né? E a redução era bem menor. Hoje, com a MP, foi um pouco mais ficou mais elástico esse lapso aí, né? Essa porcentagem. A sua análise jurídica, isso foi bom para quem? Para a empresa, para o trabalhador ou para as duas partes? Olha, se a gente levar em consideração o período em que a gente está vivendo hoje, que é o da pandemia, tentou-se ajustar e equalizar a questão. Porque eu ouvi uma frase que me chamou a atenção e que eu estou levando para o meu cotidiano, Rafael. Todos nós estamos sendo atingidos pela pandemia. E todos nós vamos perder algo. Sim. Ter prejuízo em alguma coisa. Seja financeiro, seja mental, seja psíquico, enfim, nós vamos ter algum prejuízo. Então, essas modificações vieram para tentar equalizar, mas é aquela situação que eu falei anteriormente, alguns se aproveitaram, tanto alguns empresários,
né, do ramo empresarial, quanto também alguns do lado dos empregados. Mas eu quero crer que realmente veio para equalizar. Então, eu, pelo menos, parto dessa linha tênue aí de equalização. Eu não vejo quem ganhou. Eu vejo que todos perdemos um pouco. Uhum. Do lado do trabalhador, analisando assim, Roberto, por exemplo, eu sou empregado, né? A carga de trabalho reduziu, porque a empresa não está entregando mais. E aí, de repente, o meu patrão ele tinha uma possibilidade. Ou pagar o meu salário, e eu fico em casa, ou reduzir o meu salário e me manter na empresa. Seria essa a situação. É isso? Sim. Né? E aí, ou ele poderia até me dispensar numa outra hipótese ainda, né? Então, do ponto de vista até do trabalhador, é melhor eu ganhar menos e ter um emprego garantido e voltar a ganhar mais daqui a um tempo do que ser dispensado. É por isso que eu falo na questão de equalizar. Uhum. Porque da mesma forma que você fala assim, olha, eu vou perder o meu salário, né? Eu vou diminuir o meu salário. Por outro lado, o seu patrão está tendo que aguentar essa situação porque também houve uma redução no faturamento dele. Olha que situação, uma coisa vai puxando a outra, né? Então é por isso que a gente tem que tentar equilibrar. É por isso que eu falo que eu quero acreditar que houve uma sensatez e uma questão de equilíbrio do que alguém ganhou ou perdeu com isso. Penso eu, viu, Rafael? Essa é uma reflexão que eu tenho. Porque a empresa deixou de faturar algo. E, consequentemente, é lógico que o empregado não é obrigado a suportar o ônus da empresa. Então, ou seja, o empregador não pode chegar e falar assim, olha, eu não recebi o que eu faturei e eu não vou te pagar, tá? Não, isso não. Mas numa situação dessa, excepcional, que é um caso de força maior que nós estamos vivendo, eu acho que o bom senso deve prevalecer. Concordo. Bom, eu acho que o bom senso deve prevalecer em qualquer situação. Sempre. Agora, numa situação dessa, mais ainda. Em função de todas em função de todas essas mudanças que nós tivemos aí, essas MPs, a sua demanda, como foi em relação às empresas que você atende? Quais eram os maiores pedidos, as maiores dúvidas que todos tinham, Roberto? Olha, nós temos empresas de pequeno, médio porte, e a maior demanda, Rafael, foi pela questão da redução da carga de trabalho e de salário. Então, nós tivemos muito mais elaboração de termos de acordo individual de trabalho nessa situação, do que propriamente na suspensão. Inicialmente, todos queriam fazer suspensão do contrato de trabalho, porque achavam que não ia ter o que fazer. Mas lembra da questão de se reinventar? Sim. Foi o que aconteceu e as pessoas acabaram fazendo de forma diferente e conseguindo se manter. Então eles, não posso ficar sem o Rafael na minha empresa. Rafael, eu preciso de você, vamos reduzir aqui e ali. Ah, tá bom, concordo, porque é melhor assim. Então foi isso que aconteceu, viu, Rafael? A nossa maior demanda foi essa. Agora, você acredita, Roberto, que alguma outra ação poderia ser feita para aliviar ainda mais essa situação, tanto do lado do trabalhador, do lado do empregador? Algo que vem de cima. Obviamente, a gente está falando de governo agora, né? Tanto que essas medidas, elas vêm de cima. Mas faltou alguma coisa? O que a gente mais espera nesse momento é que o governo injete dinheiro no Brasil, de alguma forma. A questão que ele fez do auxílio emergencial, que foram 3 parcelas e agora mais 2 parcelas, por mais que para alguns possa parecer uma loucura, ou que a gente vê aí de fraudes e mais fraudes, Rafael, eu acho que foi algo positivo. Eu não sei se o governo, eu não consigo falar isso para você, porque a gente não sabe como é que andam as coisas lá de cima para baixo, mas eu não sei se ele teria condições de fazer algo a mais. Porque o algo a mais para a gente seria investir, né? O que roda o país? É o investimento, é a construção civil, é as grandes linhas de produção que fomentam as pequenas empresas também, com terceirização de serviços. Então, se a gente falar faltou algo, nós precisamos ver qual é a nossa capacidade financeira, né, para dizer se faltou algo. Mas o que a gente mais espera é que realmente seja injetado dinheiro no país.
E eu penso que o governo acabou fazendo isso através do auxílio emergencial, de outras linhas de crédito que foram abertas aí para pequenas e médias empresas, que conseguiram dar um suporte para as pessoas, não da forma como elas desejam, porque a gente sabe que hoje com R$ 600 nós não vivemos. Não mesmo, impossível. Mas pelo menos deu impossível, mas pelo menos tentamos colocar dinheiro na economia, né? Fazer algo a mais. O que eu acho que prejudica muito, nós estamos sendo muito prejudicados, Rafael, por essa questão de insegurança do abre e fecha. Esse plano São Paulo, que são várias fases, isso me incomoda, tá? Como pessoa, como pessoa física, não, nem como advogado. Porque o abre e fecha do comércio é uma coisa tão ruim para todos nós que nós vamos ver reflexo disso lá na frente ainda, depois da pandemia. Porque hora abre, hora fecha. Tem cidade que fez lockdown, tem estado que fez lockdown. O que isso melhorou? O que isso piorou? A gente é uma questão tão insegura, né, que ninguém sabe lidar ao certo com essa situação, que acaba trazendo consequências drásticas e irreparáveis, às vezes, né, Rafael? Porque por mais... Nós sabemos que tem gente que é econômico, que tem suas economias. Nesse momento de crise, ele também não vai fazer loucura. Então, tem gente que tem condição e vai ficar segurando, ele não vai investir. Ele vai ver como é que vai ser o andamento. Justamente, né? sim. Eu tenho clientes que são investidores. A gente sabe como que eles funcionam nesse momento. Agora, tem outros que não tem mesmo. E aí depende do auxílio de governo. Né? Eu acho que poderia ser feito mais? Claro que sim. Mas qual é a capacidade disso? A gente vê no nosso município. Você é de Araras, você está morando fora, mas você é de Araras, você conhece bem, você já trabalhou na administração pública, conhece os percalços que a administração pública vive. Não são fases fáceis, né? De você adquirir algo, de você fazer algo. Eu vejo crítica, eu vejo... Só que eu não vejo muito elogio pelo que se faz. Não estou aqui não defendendo essa ou aquela administração, não é isso. Mas eu vejo muita crítica sem ser construtiva, sem dar sugestão de algo a fazer de melhor. Então, o que eu penso é que a gente tem que se manter num certo diálogo em que a gente possa trazer coisas boas e coisas que são executáveis. Né? Mas essa questão do Plano São Paulo, para a mim, é uma coisa que me incomoda. Eu entendo que porque a gente não sabe o certo. Eu entendo que a população se sente jogada, né? O que é que pode agora? A gente nunca sabe, né? Sim. Sem contar que, assim, de uma cidade para outra, as coisas vão mudando. Limeira, por exemplo, que é do lado aí da nossa Araras, decretou lockdown por um final de semana, né? Por 2 finais de semana seguidos. Acho que foi no anterior e deve ser agora no próximo também, né? No próximo, sim. Decretou lockdown para ver. Só que assim, Rafael, um lockdown de dois finais de semana, eu não sei se vai ter um reflexo lá na frente. Porque se o vírus ele se espalha e está no ar, não é em 2 dias alternados aí de semana que vai passar. Inclusive, eu sei que você foi presenteado com ele, né? E eu também fui, tá? Também, Roberto? Eu também peguei. fomos presenteados. Também eu não tive sintomas graves e a minha esposa também teve e ela não teve sintomas nenhum. Eu tive pouquíssimos sintomas, nós fizemos nosso isolamento domiciliar e graças a Deus passou. Mas dessa forma, se a gente imagina de onde vem isso, não é com 2 dias que nós vamos melhorar a cidade ou a situação. Então eu acho que talvez falta um pouco mais nesse lado aí. Se vamos fazer um lockdown, fazer de vez. Se não vamos fazer, vamos arrumar alternativas para a gente se precaver. O que eu vejo, Rafael, nessa parte, os próprios cidadãos, às vezes, não respeitando o outro. Isso também é uma coisa que acaba incomodando a gente, porque você anda nas cidades,
eu imagino como está aí, mas vocês ainda estão na fase mais avançada aí do plano, é muita gente andando para a rua, Rafael. E a gente vê ainda pessoas sem máscaras. Não estou falando que a máscara é o que resolve o problema, que a gente já tem opiniões contrárias, mas são pessoas que ainda não usam Uhum. máscara, não tomam as atitudes, não se higienizam com álcool. Enfim, isso é uma situação que coloca o próximo em perigo. Porque se todo mundo se conscientizasse, talvez a gente estaria melhor, E para né? piorar a situação, aí, Roberto, acho que longe agora de paixões políticas, né? Mas infelizmente politizaram também a situação, né? Houve aí um embate, ainda está acontecendo, né? Um embate muito grande sobre realmente como tocar toda essa situação para o país se virar, se sair dessa situação, né? Sim, sem dúvida. Mas os próprios governantes, Rafael, eu vejo que eles estão batendo cabeça, Uhum. porque eles não têm algo palpável. Enquanto nós temos um presidente liberal, nós temos um governador que acaba engessando tudo. Por consequência, os municípios ficam atrelados a isso. Muito embora eu acho que o município teria que ter a independência dele. Né? Se o Estado tem a independência dele para decretar algo a mais do que o nacional tem, por que o municipal tem? Mas, enfim, isso a gente vai entrar num debate Ah, de direito político aqui, direito administrativo aqui, que nós vamos tá, longe, né? joia. Mas que politizaram, não tenha dúvida, né? Tanto é que a gente vê aí o que tem de trabalho para os MPs da Vidas aí, que estão atrás aí de fraudes em licitação, de compras que não foram entregues, enfim, nós vamos, é aquilo que eu falei, nós vamos sentir ainda muita coisa pós-pandemia, pode ter Bom, certeza. nós vamos mudar de assunto daqui a pouquinho e ir para outra área. Mas antes disso, já que a gente estava falando sobre pandemia, Benete, toda live eu tenho atualizado aqui os dados sobre a pandemia na cidade de Araras. Então, peço licença para você agora. Se quiser comentar também os números, Claro, fique à vontade em relação a isso. Mas olha só, nós estamos claro, agora claro. com 1.511 pessoas já confirmadas que tiveram ou estão com a Covid-19, com o coronavírus. Desse total, 1.189 já estão recuperados, mas nós estamos aí com 261 pessoas cumprindo o isolamento domiciliar, se cuidando em casa. A gente espera também, né, Roberto? São os números que se divulga, mas Pois a é. gente espera que essas pessoas estejam em casa, trancadinhas ali, se cuidando, fazendo a sua quarentena. Além disso, nós temos também 26 pessoas internadas, sendo 13 na UTI Covid e outras 13 na chamada ala Covid. São casos não tão graves, mas que necessitam ainda de uma internação. E, infelizmente, nós chegamos aí a 35 óbitos confirmados. Depois disso, a gente tem mais outros 50 casos aguardando resultados, 6 deles internados, 43 em casa e mais um óbito ainda em investigação. Esses são os dados, foram atualizados agora, 19 horas, menos de uma hora atrás aí, pela prefeitura da nossa cidade. 26 pessoas internadas, 35 óbitos. São esses números que mais nos chamam a atenção, né, Roberto? Sem dúvida. Graças a Deus, nós temos capacidade de atender essas pessoas que precisam, Uhum. né, Rafael? Então, nós temos 26 pessoas internadas. Graças a Deus, nós temos leitos para eles, enquanto outras cidades já estão no seu limite. Isso que preocupa a gente, né? Então, ainda nós estamos nessa situação um pouco mais confortável. Mas os casos aumentaram bastante, né? E o segredo nesse caso, né, gente, é ficar em casa, se cuidar, né, sem dúvida alguma, se isolar da melhor forma possível. Não ficar saindo, né, Roberto? Para vocês foi complicado também, né? Imagino ficar. Você ficou quarentena, você cumpriu certinho 15 dias em casa? Na verdade, eu fiquei 20 dias, eu cumpri 3 semanas, Tá. por conta da minha esposa. Uhum. Então, ela também pegou, ficou sabendo uma semana depois que eu, então a gente acabou cumprindo 2 semanas juntos e eu já tinha cumprido uma, né? Tá. Eu fiquei em casa de home office, não consegui parar de trabalhar, a vida nossa agitada, então eu fiz lá, o meu escritório virou meu ambiente de trabalho em casa, e lá eu fiquei fazendo atendimento das demandas. Fiz reuniões virtuais com o cliente, nas plataformas digitais, Uhum. fiz processo, fiz petição, fiz audiência, né? Enfim,
tive uma vida normal porque eu não tive complicações, né, Rafael? Sim. Eu não precisei de Que hospital, não sorte, precisei de mais Roberto, que cuidados. sorte. É, Imagina, viu, Rafa? não foi meu caso. Você deve ter passado uns Foi bocados, difícil né? ali. Rapaz, e as crianças? Como foi para você nesses dias, né? Já que você falou sobre a situação particular tua aí, da Andréia. Ô, Rafael, só me permite, eu vi que a Mara Pedron entrou aqui, é minha mãe. Opa! Eu quero mandar um beijão para ela, Dona Mara, tá? seja bem-vinda e parabéns pelo filho. Rafa, as crianças nesses dias foi terrível, cara. Porque a gente acabou pedindo para nossa funcionária de casa não ir trabalhar e os dois acabaram com a nossa casa, né? Porque a gente podia pouco chegar próximo deles Sim. e eles detonaram a nossa casa. Então ficou tudo de pernas para o ar em casa. Mas a gente teve acompanhamento de um médico próximo nosso, que é o marido da Adriana, o Dr. Rubens Dr. Mainardi, Rubens, quem perfeito. já manda um abraço. Ele foi muito gentil com nós, estava sempre à disposição. Assim também como o Dr. Donizete, que é meu amigo do peito, gosto muito dele, me deu toda a atenção. E também o pediatra das crianças estava nos acompanhando. Então ele nos orientou a melhor forma de lidar com as crianças naquele momento. Então a gente tentou seguir isso, Rafa. Mas não testamos eles. Tá? Eu achei que judia um pouco, seja o PCR ou a sorologia, acaba judiando. Como eles não tiveram nenhum sintomas, então a gente preferiu não mexer com eles, né? Quem sabe aí num futuro próximo a gente possa testar eles na sorologia aí e tranquilizar. Esses dias eu fiquei sabendo até de um. Eu vi que o meu irmão entrou também, tá? Legal, já deu. Quero mandar um abraço para ele aí, o Thiago Benetti. Perfeito, legal. T. Benetti. Bacana. Aliás, esses dias eu fiquei sabendo que inventaram um exame que é no estilo bafômetro. Já ouviu falar sobre isso? Você assopra e ele positivo ou negativo ali. Achei curioso isso. É menos invasivo que aquele cotonete, né? Aquele é terrível, hein? Gente. Aquele cotonete, para quem não sabe, gente, o exame, né, que você faz, eles enfiam, é um cotonete praticamente desse tamanho, o tamanho de uma caneta, e colocam no nariz e faz com que esse cotonete vá até a laringe. É horrível, é horrível. Não é de Deus. Esse exame não é de Deus. São segundos, mas esses segundos parece que vai arrancar o seu cérebro pelo nariz. É algo terrível. É tão ruim que fica eternizado na nossa mente aqui. Vamos até mudar de assunto. Roberto, vamos lá, vamos passar para É verdade. Vamos falar sobre esse ano eleitoral, Roberto? Bola para frente. Que eu sei que a sua paixão aí é falar sobre direito eleitoral também, sobre administração, gestão pública. Eleições adiadas. E aí? Sim, nós tivemos aí recentemente a aprovação da emenda constitucional, né, a número 107, e que foi proposta no Congresso e que adiou as datas das eleições municipais, né? Então, nós tínhamos que seria 4 de outubro, passamos agora para 15 de novembro e 29 de novembro. 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo. Só vai ocorrer segundo turno nas cidades onde for necessário, né? Onde a legislação determina que são cidades com mais de 200 mil eleitores. Aliás, Araras não vai ter isso. Mas, Roberto, não é um tiro muito curto para o segundo turno? Apenas 15 dias? Diminuiu poucos dias, Rafael, do início das eleições normal para agora. Porque era 4 de outubro... E o segundo turno seria no final de outubro. Então foram questões de dias, né? Essa questão do segundo turno agora nas novas datas. Então foram questões de dias que eu acho que não prejudica. Eu acho que nas cidades onde vai ocorrer o segundo turno, eles têm que se planejar. Então todo candidato, todo pré-candidato, ele tem que se planejar para a sua campanha eleitoral. Ele já tem que antever essa questão de segundo turno também. Nós aqui na nossa região... Cidades maiores como Campinas, por exemplo, que a gente tem aí na região, né? Que certamente é uma cidade que pode ter segundo turno. A não ser que o candidato leve aí
de uma forma... É possível isso, não ter segundo turno? É, né? Sim. É como teve no estado de São Paulo, né? Tem, não, tem. Não, ele tem que ganhar com mais de 50% dos votos, né? São cidades maiores com mais de 200 mil eleitores. Não é o nosso caso aqui de Araras, Leme, né, Cordeirópolis. Aqui nós matamos a eleição no primeiro turno. Agora, além da mudança de data, quais outras mudanças estão chegando para esse ano, independente de pandemia ou não, né? Porque a cada ano vem novidades para a gente, para as eleições. O TSE se encarrega de aplicar, de editar as resoluções que regulamentam as eleições. Então, esse ano de 2020 são eleições municipais. Então, ele já editou algumas resoluções, tem uma outra que sai agora, acho que amanhã, 30/8, que é sobre o valor de gastos de campanha e tudo mais. Mas, assim, a maior novidade que nós temos nessa eleição municipal, que eu vejo, é o fim das coligações, né, para os cargos de vereadores. Os cargos majoritários, prefeito, não acabou as coligações, os partidos podem se coligar para apoiar os prefeitos, o candidato a prefeito, mas o partido não pode mais se coligar para lançar a chapa de vereadores, então tem que ser a chapa pura agora de vereadores. Então essa vejo que é a maior alteração que tem, e seguido aí também da questão da cláusula de barreira que nós vamos ter agora para vereadores. Ela serviu para deputados, mas ainda tinha na eleição de deputados as coligações. Mas agora, para a eleição de 2020, nós vamos ter cláusula de barreira, nós vamos ter o fim das coligações, a questão do quociente eleitoral, então, vamos que é também um dos requisitos. Peraí, vamos por parte. Primeiro, cláusula de barreira, para as pessoas que estão acompanhando a gente entender o que é isso. A cláusula de barreira é uma cláusula que impede o candidato de de ocupar uma vaga na Câmara Municipal se ele não atingir 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, por sua vez, é aquele número que você encontra fazendo lá a fórmula dos votos válidos do município, dividido pelo número de vereadores que nós temos no município. Então, Araras, nós temos 11 vereadores. Nós temos que pegar o total de votos válidos na eleição e dividir por 11. Ali nós vamos achar o quociente eleitoral. Tá? Essa cláusula de barreira, ela vem para falar o seguinte: olha, aquele candidato que fez menos votos, né, fez pouco voto, ainda que ele conseguiria ser puxado por aquele que fez bastante votos, se não atingiu 10% do quociente eleitoral, não pode ocupar um lugar na Câmara Municipal. Enfim, aqueles puxadores... Trocando em números. Vamos supor, né? Araras acho que está com 140 mil habitantes, acho que batendo isso, 130, por aí. Só para a gente arredondar o número para ficar mais fácil, vamos supor que nós tenhamos aí 110 mil votos válidos. Dividido por 11 cadeiras, que nós temos na Câmara Municipal, 10 mil seria o quociente eleitoral, é isso? 110 por 11, 10. E a cláusula de barreira? Isso. Essa seria a cláusula de barreira. Quem não atingir esse número não vai para a Câmara. A cláusula de barreira seria 10% do quociente eleitoral. 10% do quociente. Do quociente. O quociente eleitoral, ele é aplicado para ver qual é o partido que vai ocupar a cadeira legislativa. Então, você deu um número redondo aí de 10 mil votos, que seria o quociente eleitoral. Tá? Vai ficar em menos. Sim, tá? sim, até porque a gente, que vai dar em torno... não tem tudo isso de eleitor também na cidade. Eu acredito que Araras vai dar em torno aí de 6.500 votos, tá? O quociente eleitoral vai ficar em torno de 6.500, 6.800, acredito eu. Então a gente parte dessa premissa, que o partido dos vereadores, um exemplo, o partido A, ele vai lançar lá 11 mais 6, ele vai lançar 17 candidatos, ele pode lançar até 17 candidatos,
mas esses 17 candidatos têm que fazer o quociente eleitoral. Então, no seu exemplo, esses 17 candidatos têm que fazer 11 mil votos. Tá, entendi. Tá? Tem que fazer, aliás, 10 mil votos. Tá. Tem que fazer 10 mil votos. Para ele fazer pelo menos um vereador. E aí tem uma outra formulinha que é mágica, tá? Que vai falar se aquele partido que fez, um exemplo, 15 mil votos, vai ter um segundo vereador que vai ocupar a cadeira. Tá? Então é uma regrinha e uma fórmula que o próprio TSE tem, que já vai dando automático isso daí conforme vai aferindo a contagem dos votos. A grande dúvida, a grande bagunça na cabeça dos eleitores, pelo menos até as últimas eleições, era entender por que um candidato que teve lá 1.500 votos não está vereador, sendo um que teve 1.200 conseguiu ser vereador. Isso acabou agora? Bom, vamos lá. Às vezes esse que fez 1.500 votos, e o partido dele não atingiu o quociente eleitoral. Então, aí ele estava fora da disputa. Hoje, na regra de hoje, ele vai conseguir ficar, vamos falar no linguajar popular, na repescagem. Perfeito. Tá? A gente chama isso de sobra. Né? Mas vamos falar no popularzão aí, que é a repescagem. Por que disso, Rafael? Porque, às vezes, quando você for fazer a soma dos números, nós temos 11 cadeiras em Araras. Pode ser que na primeira rodada da contagem, nós vamos preencher só 8. Vai faltar ainda 3 cadeiras. Essas seriam as sobras, essas seriam a repescagem. E aí aquele cara que foi bem votado de 1.500 votos e que o partido dele não fez o quociente eleitoral, ele pode voltar na disputa, porque essa é uma outra novidade da eleição, que mesmo não tendo feito o quociente eleitoral, nas vagas de sobra, o candidato pode participar da seleção das vagas, das vagas que estão na sobra. Então aí, as pessoas, os pré-candidatos, né, sempre fazem essa pergunta para a gente quando a gente está fazendo palestra, reuniões. Doutor, mas se eu for bem votado, eu tenho chance, mesmo que o meu partido não fizer o quociente eleitoral? Tem. Então, trabalhe para você fazer bastante voto. Porque mesmo que seu partido não conseguir, você tem chance na repescagem. Porque nem sempre, Rafael, a gente consegue preencher as cadeiras nessa primeira fase aí da apuração dos votos. Até porque tem partidos pequenos também envolvidos, acabou essa história de coligação, tudo isso vai influenciar justamente a contagem nova. Quando eu estou falando dessa fórmula matemática, você sabe disso, mas talvez quem nos acompanha não é uma coisa que as pessoas vão ficar lá anotando no caderninho. Isso aí, a partir do momento que vão chegando os votos, né, vão sendo contabilizados e eles já vão modificando a sua posição na tabela do TRE, do TSE, né? Então não pensa, vai acabar a eleição só depois que a gente vai saber quem é candidato. Em tese sim, porque tem que acabar a eleição para a gente saber quem foi votado. Mas nós não vamos esperar 1 dia, 2 dias para isso acontecer. Logo que terminou o resultado, logo que terminou a apuração dos votos, nós já vamos ter os 11 vereadores eleitos. Isso daí é rápido e fácil para o tribunal fazer. Agora, aliás, você falou, logo que terminar a eleição, né, a apuração, a gente já vai saber. Você acha que vai ser rápido o processo de votação esse ano ou a gente vai ter uma certa lentidão até em função da pandemia, Roberto? O que você já está prevendo com isso? Eu esperava que a eleição fosse até de uma forma diferente, viu, Rafael? Confesso para você que eu participei de alguns encontros, reuniões, debates sobre direito eleitoral, e até mesmo com o ministro Barroso, que hoje ele é o presidente do TSE, e ele previa até que as eleições fossem feitas em 2 finais de semana, sábado e domingo, sábado e domingo. Para que isso? Para não ter realmente aglomeração nas cabines eleitorais de votação. Né? Então, por exemplo, um sábado votaria o eleitor com título final 0 ao 3, no domingo do 4 e assim por diante. Né? Mas acabou tendo essa questão do Congresso
fechar essa questão de ordem aí com eles, né, com o próprio tribunal, e acabou fazendo num dia só. É bom porque é um dia só, né, mas é ruim porque eu imagino que nós vamos ter bastante abstenção esse ano. De pessoas as pessoas idosas que votam, muito embora elas não são obrigadas a votar, mas elas gostam de votar, não vão participar. Tem pessoas que do grupo de risco, de repente vai falar, eu não vou, de jeito nenhum, não vou votar. E ele vai lá e paga a taxinha que é de R$ 3,50 e regulariza o título dele posteriormente, né? Ou justifica, enfim. Eu acho que a gente vai perder um pouco da democracia esse ano. Mas eu acho que a eleição vai ser apurada de forma rápida também, viu, Rafael? Porque a partir do momento que chegar as informações lá no cartório eleitoral, eles vão contabilizar e não vai ter demora, não. A nossa cidade é pequena, nunca houve, né? Então eu acho que não vai ser diferente esse ano. O Kleber Paduano chegou aqui agora, fez uma pergunta para a gente, é muito pertinente, por sinal. Só quem tem ficha limpa pode participar? Correto, doutor? E aí? Corretíssimo. Só candidatos ficha limpa que participam das eleições. Depois da vigência da lei 135, 2010, que gerou várias polêmicas, e isso se estendeu, inclusive, Rafael e Kleber, até as decisões finais do TSE, que ocorreram em 2016, 2017, ainda havia uma massa cinzenta sobre ela, mas hoje nós temos já uma questão pacificada sobre isso. Realmente só candidato ficha limpa que participa do pleito. É óbvio que cada caso é um caso, né? A questão da ficha limpa, ela tem bastante nuances que ainda assim dão brechas de alguns candidatos, mesmo tendo alguma condenação, participar das eleições, né? É um caso que eu conto para vocês com facilidade, mas não citando o nome de ninguém, nada. Uma pessoa que tem uma condenação por ato de improbidade administrativa, tá? Pela lei de improbidade administrativa, que não gere prejuízo ao erário e nem enriquecimento ilícito, ela ainda assim pode participar do pleito, porque ela não é considerada como ficha suja, porque essa situação, porque são três princípios da lei de improbidade administrativa. A questão do enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e os vícios da administração, violação dos princípios da administração pública. Se for uma condenação nesse terceiro item, que é violação dos princípios da administração pública, ele não gerou dano ao erário e não gerou enriquecimento ilícito. Tá? Isso. Houve uma falha, e ele teve uma condenação, pagou multa, tal, mas ele ainda assim pode participar do pleito. Então, o requisito de elegibilidade vai ser analisado no momento do registro da candidatura. Então, em tese, quem é ficha limpa é o que pode participar. Mas se houver alguma condenação que não esteja ali vinculado à ficha limpa, ele também vai poder pleitear e pode ter garantido o direito da disputa. Tem mais uma pergunta do Kleber aí, bastante pertinente também, já que a gente falou que talvez os idosos realmente não vão votar por medo e tudo mais, outras pessoas do grupo de risco, ou de repente até aqueles desiludidos com a política, que a gente sabe que são muitos, né? Se nós não chegarmos a um número mínimo de eleitores, aliás, tem esse número mínimo, as eleições podem ser anuladas e remarcadas? Não, nós não temos um número mínimo de eleitor para votar. Né? Eu também não acredito que vai chegar numa ausência tão grande assim. Eu acho que nós vamos aumentar, sim, a abstenção, mas não vai chegar num número tão exagerado que possa comprometer a democracia, viu, Rafael? Perfeito. Então, Kleber, eu acho que você pode ficar tranquilo quanto a isso, que não acredito que isso aconteça, não. O Roberto, vai ser uma campanha completamente diferente, né? Até por força da pandemia, aquela campanha de corpo a corpo, de você estar na rua, de fazer comício, reunião na casa das pessoas.
eu estava ouvindo alguns cientistas políticos, né, dizendo que isso é algo completamente impensável para 2020. Olha, de um tempo para cá, Rafael, já vem havendo mudanças no perfil dos candidatos. Tanto é que nós tivemos, lógico que foi uma situação sui generis, mas nós tivemos um presidente que foi eleito de uma forma completamente diferente do que o normal. Ele não Sim, pôde fazer campanha, ele fez em rede social. Não vamos utilizar ele como exemplo para nós, mas que a questão dos meios, das mídias digitais das redes sociais, ela se avançou de uma forma tão intensa que eu acredito que essa campanha de 2020 vai ser arrebentar a questão da utilização das mídias digitais. Porque ela chega mais fácil, e as pessoas também não podem, têm a restrição de se reunir, Rafael. Então, eles vão utilizar dessas plataformas para fazer. Já tenho pré-candidatos aí que está marcando reuniões online, né, pelas plataformas aí que são disponíveis hoje. Então, ele reúne lá um apoiador com 30 pessoas, entra numa sala virtual e eles fazem reunião por lá. Já tem pré-candidato que está fazendo isso. Tá. Outros ainda têm receio de fazer, porque não conhecem muito bem, mas a questão do marketing desses candidatos, desses pré-candidatos, vai ter que fazer algo para atingir o seu público, não tem jeito. Roberto, por ser uma campanha muito mais no digital, muito mais online, a gente vai estar ligado em Instagram, em Facebook, em tantas outras ferramentas que nós temos aí, a tendência de aumentar fake news é muito grande também, não é não? Sim, sem dúvida. E é uma preocupação intensa do tribunal, Rafael. Intensa. Não só do tribunal, como da própria zona eleitoral das cidades, né? Eu tive uma conversa com o juiz eleitoral aqui, que é o doutor Antônio. Em uma das conversas ele me mostrou essa preocupação, porque já em 2016 nós já tivemos bastante fake news. E a gente vê que a tendência é essa, né? Às vezes as pessoas não sabem nem o que estão compartilhando, publicando em redes sociais. Aquele que faz a fake news, ele sabe. Mas o problema são aquelas pessoas que retransmitem, né? E que vão dando uma proporcionalidade à coisa. O nosso tempo está acabando, mas essa pergunta eu preciso fazer justamente dentro de fake news. Eu compartilhei uma fake news. Eu estou cometendo crime? Se você comprovar que não sabia, não. Mas hoje a justiça entende que a gente tem que ter uma posição mediana. Você não pode se alegar ignorante porque você está usando redes sociais. Então, por isso que a campanha antes de você fazer algo, procure saber de onde ela vem. Se você tem dúvida, procure saber de onde ela vem. É a melhor alternativa, Rafael. Tem dúvida, procura ver de onde que ela vem, antes de você compartilhar. Roberto, essa conversa iria fluir para muito mais tempo, não tenho dúvida disso, né? Falei que a conversa ia render, que a expectativa, já acabou? A expectativa era grande, só tem 2 minutos e eu preciso agora liberar o tempo para você se despedir, fazer as suas considerações finais e dizer onde a gente te encontra. Legal, Rafael. Eu fiquei muito honrado pelo convite, como eu disse no início. Tenho o maior carinho pela Márcia, por você também, que a gente já se conhece de longa data. É bom a gente estar falando com pessoas com quem a gente gosta e trazendo um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória, dos nossos gostos, falar um pouco da família, mas, de qualquer forma, o trabalho não para, o trabalho é intenso e, às vezes, a gente só se vê nesses meios digitais, né, Rafael? Verdade. Mas eu fico muito agradecido, gostei muito de participar aí com você. Eu acho que a gente teria assunto para falar bastante ainda. Mas a gente volta numa próxima oportunidade, né? Pede uma outra live para ela. Eu vou cochichar na orelha dela, pode deixar. Roberto, os contatos do escritório, por favor, né? Isso. E eu estou na rua Ferdinando Delamen, o número 158. Quem quiser vir aqui fazer uma visita, tomar um café, nós estamos à disposição. E também pelas redes sociais, o meu Instagram é drbenet
@drbenetti, e o do escritório é @benettiadvogados. Sigam a gente lá, nos sigam lá. Eu estou trazendo várias informações, inclusive com boletins eleitorais. Toda semana eu vou trazer uma novidade, um teaserzinho. Vai cair, Roberto. Agradeço. 3 segundos aqui. Tchau, Gente, Rafael. boa noite.